Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias, que pode surgir a qualquer momento trazendo notícias de Fluminense. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1912, o canal que não quer ser sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, o Resenha Express chegando e sempre pedindo a vocês para não se esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, se você diz que esse conteúdo é legal, nos ajuda a ir mais longe. Lembrando também que no campo comentário, se você arrastá-lo para o lado, você tem o hypar ali. Você pode hypar esse vídeo de graça e nos ajudar a ir mais longe ainda, hein? Então dá essa força pra gente. Meus amigos e minhas amigas, estamos aqui no Resenha Express de hoje para trazer algumas notícias do Fluminense. Não deixa de ser um giro, né, de notícias do Flu. E eu também quero trazer uma informação aqui para vocês. Mas de cara, eu vou trazer aqui uma informação que foi dada agora há pouco pelo GE e que, pô, cara, preocupa, né? Preocupa e chama atenção. Que é isso aqui, ó. Sem Keno e Freitas, Fluminense embarca para Brasília para enfrentar o Aparecidense. A questão não é nem sem o Keno e sem o Freitas, né? A questão toda aí é o motivo dessas ausências, né? Aqui na imagem vocês vão ver aqui, ó, vou botar aqui para vocês conseguem ver o time chegando, é muito propaganda, impressionante. Vocês conseguem ver o time chegando lá, né, em Brasília para a partida. Aí, ó, o Fábio chegando, tá vendo? O Fábio caminhando aí, o time chegando em Brasília para a partida. Vocês conseguem ver o time chegando para a partida? E a informação que foi veiculada aí pelo GE, né, em primeira mão, é que o Freitas e o Keno, pelo mesmo motivo, né, por questão de carga física, eles foram poupados da partida de amanhã contra o Aparecidense. Isso mesmo. Eles foram poupados por motivos físicos. O que são esses motivos físicos? O que são essa carga que geralmente eles falam aí, galera? Geralmente é o seguinte, essa carga é nada mais do que a fisiologia, ela faz um estudo, né, dos jogadores, da fadiga muscular, aqueles aparelhinhos que eles usam no corpo, que vocês estão acostumados a ver, que faz tipo um mapeamento da situação do atleta. E aí, baseado nisso, esses atletas são poupados ou não. Ou seja, porque há um risco ali de lesão. Então, tanto o Keno quanto o Freitas foram poupados por esse motivo. O Keno já é o segundo jogo que ele é poupado, segundo jogo importante que ele é poupado de viajar. Então, assim, chama atenção isso e preocupa, né? Porque é muito jogador com a mesma situação. O Fluminense parece um pouco conservador nesse ponto e não foi diferente dessa vez. E aqui os relacionados para a partida, né? O Fábio, Gustavo Ramalho, Vitor Eudes, os laterais, Fuentes, Guga, René e Samuel Xavier, os zagueiros, Ignácio, Manuel, Thiago Santos e Thiago Silva, os volantes, Hércules, Martinelli, Nonato e Wallace Davi, os meias áreas, Ganso, Isaac, Lescano e os atacantes, Everaldo, Lavega, Paulo Baia, Riquelme e Serna. É impressionante como os atacantes não surge nenhum garoto da base aí para ter oportunidade. O Fluminense vai com um único centroavante, que é o Everaldo. É impressionante essa disparidade, esse buraco que a gente tem nesse time, nesse elenco do Fluminense. Enfim, é isso. O Fluminense estão chegando lá para o jogo contra o Aparecidense e aí com desfalques por poupar, né? Jogador por questão física. Realmente é algo que chama atenção e preocupa de certa forma. Galera, mais uma notícia importante aí do Fluminense, né? Aí o Fábio, né? O goleiro Fábio, ele mostrou preocupação com o Fluminense no Mundial. Segundo o Fábio, ele falou essa frase aqui, ó, que ele não quer ir só para dizer que esteve, tá? O goleiro Fábio, né? Um dos principais nomes do elenco do Fluminense, Fábio, de 44 anos, mostrou preocupação com a disputa de Mundial de Clubes, vivendo uma sequência de atuações ruins. O veterano afirmou que o clube carioca precisa evoluir para não participar da competição sem qualquer perspectiva. Ele tá falando aqui, ó, tenho certeza que temos total condição de ir para o Mundial. Se a gente ir melhorando cada vez mais, se dedicando, sempre tem algo a melhorar. E com certeza temos que melhorar. Porque a gente não quer ir para o Mundial só para dizer que o Fluminense esteve no Mundial. Temos que pensar sempre em coisas grandes. E estas acontecem sempre dentro de uma competição. Mas a gente não pode chegar lá e achar que apertar um botão e as coisas ruins vão fluir, afirmou. Galera, a preocupação do Fábio é a mesma preocupação que a gente tem. O torcedor do Fluminense, nem o mais pessimista, imaginava chegar a exatos menos de um mês do Mundial de Clubes e não ter sequer um centroavante titular. E não ter sequer um centroavante reserva no mesmo nível.
e não ter sequer um primeiro volante de qualidade que pudesse garantir o nosso time, um segundo zagueiro para jogar com o Thiago Silva. De ter um elenco tão desequilibrado, jogadores tão limitados para a disputa de uma competição como essa. O Fluminense parece que meio que, tipo assim, desculpa a expressão chula, tá, meus queridos e minhas queridas membros e inscritos do canal. Cagou para esse Mundial de Clubes. Basicamente, o que parece é isso. Tipo, você pensa lá, não vou ganhar mesmo? Então vou cagar para esse Mundial de Clubes. Basicamente é isso. Com esse time que a gente tem aí, que vai para o Mundial de Clubes, provavelmente, eu diria a vocês que a gente tem sérias chances de ficar muito mal colocado no nosso grupo. O Sam, por exemplo, pode ser um obstáculo grande aí para a gente ser eliminado na primeira fase, na fase de grupos. Né? O Borussia Dortmund, não vou nem falar. Eu acho que a situação nossa, em termos de grupo, a gente vai chegar nessa competição no nível desses times aí, do Mamelodi, do Ulsan. A camisa do Fluminense é muito pesada. E a camisa do Fluminense, ela é mais pesada, talvez, até do que a do Borussia Dortmund. O Fluminense, em termos de camisa, ele está no nível do Bayern de Munique, está no nível do City, do United. O United não está, né? Mas o Fluminense é maior que o Paris Saint-Germain, em termos de camisa. Agora, em termos de grupo, de elenco, o Fluminense está no nível do Mamelodi, cara. A gente vai lá passar vergonha. E orar muito a Deus para que isso não aconteça. Mas essa preocupação do Fábio é a preocupação da torcida do Fluminense toda. Muita preocupação mesmo. Enfim, é isso. Vamos lá para mais uma notícia aqui, galera. Essa notícia é importante também. Clubes podem ser ausência na eleição na CBF. Postura de alguns incomoda, segundo aqui o Netflix está trazendo aqui a matéria. Ó, tem aqui os clubes, né, que estão apoiando, aqui as federações, na verdade, que estão apoiando. Você não acaba não vendo presidente de clubes, você vê federações aqui apoiando aí a candidatura do Samir Chaud, que será aí provavelmente o próximo presidente da CBF, tá? Cara, uma coisa certa, quando começa você sabendo que não vai ter uma eleição, que o cara já está eleito, só isso por si só já descredibiliza completamente o processo de mudança de governança de uma instituição. Quando não há democracia, quando você já sabe que quem vai entrar sem eleição, acho que já vai tudo por água abaixo, né? Já vai tudo mostrando que não tem muita perspectiva com essa nova gestão. Aí vem falando aqui que um bloco de clubes como Fluminense, Flamengo, Fortaleza, Internacional e São Paulo coloca o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Bastos, como uma opção para o cargo de presidente da CBF. Contudo, o Vasco, Botafogo, Palmeiras, que foram atrás da maioria das federações e tal postura, irritou os demais. Publicamente o assunto ainda é discutido. Então o Vasco, Botafogo e Palmeiras, eles estão na contramão dos outros clubes, gerando aí insatisfação dos outros clubes. Vai falando mais aqui que o CEO do Fortaleza, Marcelo Paes, alegou que a decisão de 10 clubes apoiarem 25 federações e dessa forma também Samir Chaud era uma situação democrática. Tá de brincadeira, né, Marcelo Paes? Você tá de brincadeira, né? Você vira CEO aí do Fortaleza, sendo ex-presidente, vem falar de democracia, diz que é democrática a eleição desse Samir Chaud. Ele pode até fazer um bom trabalho aí, não sei, mas não existe democracia nesse processo. Isso aí tá uma vergonha. Então aí racha entre os clubes e mais rachas, e a gente não sabe onde isso vai parar. Essa aqui é a realidade. Para fechar, galera, o Fluminense recebeu uma informação. Eu fiz um vídeo mais cedo falando que o Fluminense deve, para a semana que vem, começar aí, literalmente, ir ao mercado em busca de um nome para a janela que vai abrir agora de 10 dias. Eu fui acionado por uma pessoa do clube, eu não vou dizer, obviamente, o nome, porque é uma fonte, né? A gente não pode falar nome. E essa pessoa disse para mim o seguinte: Quintela, não é bem assim, não. Com a perda do Renato Augusto, o presidente Mário, pelo menos já vai sair essa semana a campo aí, em busca de um nome aí, principalmente para o ataque. Tá? Ele quer adiantar pelo menos essa negociação do homem de área, do centroavante aí, que possa ser contratado. Então, até trazendo aqui, acrescentando aqui, não vou dizer que retificando a informação anterior, porque foi uma fonte que me deu. Então, outra fonte me trouxe a notícia, que então, isso é uma outra versão de uma outra fonte, de que o Mário está sim saindo aí tá indo para a pista, digamos assim, para procurar imediatamente um centroavante. É a busca de momento principal do Fluminense no mercado, já pensando no Mundial de Clubes. Então, de repente, nos próximos dias podem surgir aí informações sobre sondagens a jogador, até proposta. Tá? O Fluminense está sim ativo em busca de um atacante, principalmente
nessa próxima janela. E eu perguntei mais detalhes, mas é o quê? Um cara que vai resolver a vida do Fluminense? Não, a pessoa não me informou. Disse apenas que o Fluminense está, sim, saindo batido aí em busca de um centroavante urgente e que vai contratar mais jogadores na sequência da janela. Dito isso, galera, essas foram as principais notícias aí do nosso Resenha Express dessa tarde. Hoje tem Conexão Tricolor de 21 horas. Eu aguardo vocês, saudações tricolores. Fiquem com Deus e até a próxima.